Boa noite, começa agora a revista Zimbo. A Comissão Nacional Eleitoral emitiu um parecer positivo sobre a data do início do processo do registro eleitoral proposto pelo Ministério da Administração do Território para agosto de 2016 a março de 2017. O relatório de atividades desenvolvidas pelo Ministério da Administração do Território para a realização do registro eleitoral oficioso e o documento que propõe a data do início do processo de atualização do registro eleitoral 2016-2017 dominaram a reunião do plenário da Comissão Nacional Eleitoral. O órgão deliberativo da CNE entende que as condições técnicas criadas para a realização do registro entre a segunda quinzena do mês de agosto próximo a março de 2017 são aceitáveis. A Comissão Nacional Eleitoral deliberou no sentido de dar a sua anuência ao arranque do registro eleitoral no período proposto pelo Ministério da Administração do Território, tendo feito, entretanto, algumas recomendações. Essas recomendações passam exatamente pela necessidade de se promover uma ampla campanha de educação cívica aos cidadãos eleitores e também a outra recomendação que foi colocada é no sentido de se ter em conta a proximidade, portanto, das chuvas. É da responsabilidade do Executivo realizar o processo de atualização e de registro eleitoral dos cidadãos. A Comissão Nacional Eleitoral garante ter a máquina afinada para exercer o seu papel enquanto supervisor do processo. Nós estamos preparados e foi precisamente com base na lei e nas competências que nos estão estabelecidas nos diplomas legais que nós vamos exercer este papel de supervisores do processo de registro eleitoral presencial. A Comissão Nacional Eleitoral aproveitou a ocasião para negar a autoria de um documento endereçado à Assembleia Nacional, posto a circular nas redes sociais, dando conta de uma solicitação de esclarecimentos sobre dúvidas e omissões respeitantes à validade do registro eleitoral. Documento que foi endereçado ao Parlamento, à Assembleia Nacional, solicitando esclarecimentos sobre a validade do registro eleitoral ao Parlamento. Este documento foi apresentado com o timbre da Comissão Nacional Eleitoral. Internamente, nós decidimos instaurar uma comissão de inquérito para a averiguação dos factos. O Ministério da Administração do Território prevê registar cerca de 1,5 milhão de novos eleitores. Estima-se que a cada ano 300 mil cidadãos atingem a maioridade. Vamos então para a análise deste tema. Começo com o Dr. João Paulo Ganga. Boa noite, doutora. A CNE aceitou então esta proposta do Ministério da Administração do Território? Bem, vamos por partes. É uma boa notícia. Sobretudo está de parabéns o Ministro da Administração do Território, Dr. Brunete de Sousa, porque cumpriu prazos. Nós temos aqui um problema no nosso país de que aquilo que normalmente as instituições aprazam não são cumpridas. Ele disse que no terceiro trimestre de 2016 começaria o processo eleitoral, o processo de registro eleitoral. E cumpriu. Portanto, temos já aprazado que na segunda quinzena, a partir do dia 15 de agosto, vamos começar a ter o processo de registro eleitoral. O processo de registro eleitoral é muito importante no nosso país. Não é uma questão meramente técnica, não é uma simples lei. Porque através do registro eleitoral dá-se o primeiro passo e o passo fundamental para o jogo eleitoral, para as eleições que se avizinham aí. E o que é que faz o registro eleitoral? O registro eleitoral capacita as pessoas, ou seja, dá capacidade eleitoral ao cidadão. Ou seja, nem todos os cidadãos têm capacidade eleitoral. No nosso país é preciso ser nacional, cidadão nacional, é preciso ter 18 anos para se poder ter capacidade eleitoral. E o processo de registro eleitoral é um momento de capacitação. As pessoas têm capacidade eleitoral. Mas faz mais. O registro eleitoral também delimita o universo dos eleitores. E ao delimitar o universo dos eleitores, torna o processo seguro, ou seja, impede que um eleitor possa votar uma ou duas vezes.
Por isso é que é muito importante, e é por isso que a oposição e o governo estão praticamente numa guerra aberta por causa do processo eleitoral, do processo de registro eleitoral. Porque é muito importante e é a partir do processo de registro eleitoral que o processo eleitoral pode ser contaminado ou não. Agora, é importante perceber que houve uma evolução muito grande do registro eleitoral e é preciso saudar esta evolução. Vou dar um exemplo claramente. No passado, o projeto de registro eleitoral era necessário a presença das pessoas, ou seja, a pessoa ia a uma brigada e registava-se e recebia um cartão. Neste momento já não é preciso fazer isso. Neste momento há uma base de dados pré-existente do registro eleitoral, onde as pessoas vão entrando a partir do momento que fazem 18 anos. Portanto, há uma evolução muito grande. Portanto, há uma mudança no funcionamento do registro eleitoral que é preciso saudar. Agora, há uma questão que separa a oposição do governo, que é a questão de que quem controla o registro eleitoral, de que forma é que controla o registro eleitoral. E se o registro eleitoral começa com a base de dados ou começa no processo de entrega dessa mesma base de dados à Comissão Nacional Eleitoral. Eu penso que deve haver uma... Qual é a opinião do doutor? Não, penso que nós não podemos negar, porque a lei é clara. Quem deve controlar o processo é a CNE. A CNE é que tem a capacidade de organizar, fiscalizar o processo eleitoral no nosso país. Porque nós tivemos aqui uma guerra e em 92, depois de descambar o processo de paz de 92, chegou-se à conclusão que era preciso criar uma entidade independente, um órgão colegial, que pudesse abarcar as diversas forças políticas para termos um processo eleitoral transparente e credível. Neste momento, há algumas dificuldades dessa credibilidade. A primeira é que a CNE não tem capacidade. Basta vermos que é o Ministério da Administração do Território que vai falar com a CNE. Nós tínhamos que capacitar a CNE, porque o número 2 da Lei da Administração Eleitoral diz claramente que o processo eleitoral deve ser, o processo de registro eleitoral deve ser obrigatório, deve ser oficioso e permanente. Portanto, nós não temos um processo permanente. Nós só temos o processo de registro eleitoral quando estamos nas vésperas de eleições. Portanto, a responsabilidade é do governo e da oposição. Porque durante esse processo todo, desde 2012, nós devíamos capacitar a CNE. Porque quando o Executivo cria a Comissão Interministerial de Apoio ao Registro Eleitoral, está a governamentalizar o processo eleitoral. Só que o dilema é, se não o fizer agora, a CNE também não tem capacidade de realizar o processo eleitoral. Não tem meios, não tem recursos, não tem condições. Portanto, nós estamos num dilema. Bem, deixa-me dizer algumas coisas. Faz favor. Boa noite, Hilário, e boa noite, Paulo. Eu gostava de, primeiramente, começar por atribuir algumas palavras de carinho e reconhecimento. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Mulher Africana. Portanto, esta data remota de 1962, quando em Dar es Salaam houve uma conferência de mulheres. E é importante essa palavra de apreço e de reconhecimento porque todos nós temos a relativa consciência de quão importantes são as mulheres, sobretudo em África. Né? É um tema que já assinalamos aqui na televisão. Sim. As mulheres são um pilar das sociedades africanas, são um pilar do equilíbrio e são também um fator preponderante do desenvolvimento. Portanto, vamos então fica aqui o meu reconhecimento e o meu apreço por todas as nossas mulheres em África, em particular a mulher angolana. Indo propriamente ao tema, eu vou juntar-me ao Paulo em reiterar de que é uma notícia muito importante porque temos que olhar que Angola tem feito de alguns anos a esta parte um percurso de retoma, de construção do seu processo democrático. E a organização e tudo quanto diz respeito à organização das eleições em Angola é importante. O ministro cumpriu com a sua palavra, informou a CNE que tinha, apesar dos constrangimentos financeiros, todas as condições reunidas para que avançássemos para o processo de registro eleitoral. Deixa-me só corrigir aqui alguma coisa que o Paulo provavelmente terá se descuidado. Ainda vamos precisar de ter as pessoas presentes nos centros ou nas brigadas de registro. Aquelas pessoas que não estão... Sim, ou seja, a nova lei prevê um regime de transição, que é o espírito é tornar o registro oficioso. E para isto é preciso garantir que todos os cidadãos estejam, ou pelo menos até que completa a maioridade, estejam nas bases de registro ou de identificação civil de Angola. Sendo que o que se vai fazer a partir de agosto até março do próximo ano é, para aquelas pessoas que já estejam registadas, e estamos a falar de um número de cerca de 9 milhões de eleitores, vão ter que se dirigir às brigadas não para fazer o registro, mas para fazer a prova de vida e eventualmente poderem prestar qualquer tipo de esclarecimento adicional. Vamos supor, por exemplo, que o
João, que em 2012 vivia no Benfica e votou naquela circunscrição, hoje vive no Kazenga e tem que atualizar os seus dados. Segundo, aquelas pessoas que até então não tiveram a oportunidade de se registrar ou até então tenham completado a maioridade, vão poder fazer o seu registro presencial, sendo que existem modalidades, por exemplo, como a prova testemunhal, porque sabemos que vivemos num país que, infelizmente, nem todos os cidadãos que têm a maioridade têm bilhete de identidade. Portanto, a lei prevê aqui a possibilidade de aqueles indivíduos que, sem qualquer tipo de identificação, possam fazer o registro, porque está em causa um direito dorsal para aquilo que são os regimes democráticos. Mas eu gostava de me referir a um documento, que na peça também a porta-voz da CNE fez alusão, a um documento que foi assinado por um conjunto de elementos pertencentes à CNE, mas que doravante, ou por esta via, fazem parte de partidos da oposição, que terão levantado ou terão submetido uma petição à Assembleia Nacional da República a questionar todo um conjunto de questões relativas à CNE. Primeiro é preciso dizer que este documento é ilegal. E ilegal porquê? Porque o órgão reitor da CNE é o seu plenário. Ou seja, qualquer tipo de questões levantadas ou suscitadas nesse processo de preparação deveria ser feita ou deveria ser da iniciativa do plenário da CNE ou da pessoa do seu presidente que representa a instituição. Sendo que isto não foi feito, é uma iniciativa ilegal. E é uma iniciativa que, de alguma forma, ao contrário daquilo que era de se esperar, quer beliscar ou quer desacreditar a própria instituição. Porque, ora, vejamos, se estes partidos entendessem que tivessem questões relevantes em relação à lei que foi aprovada em junho do ano passado, relativamente ao registro oficial ou ao registro eleitoral oficioso, que o colocassem em sede de discussão. Ora, passado um ano, é inaceitável que os partidos, que deveriam ser os principais promotores, quer da credibilidade, quer da transparência dos processos eleitorais, venham com questões pequenas, com questões de birra política, tentar colocar em causa todo um processo que até agora tem andado bem. Me parece que é negativo, e é negativo porque tem sido reiteradamente, muitas das vezes, colocado esse problema por cima da mesa por parte da oposição, querer beliscar os nossos processos eleitorais, e que não é desejável e que não é aceitável de uma democracia que se quer construir madura, sólida, credível e transparente. Mas é preciso esclarecermos aqui uma coisa. A oposição, quando foi aprovada a lei do registro oficioso, abandonou, na altura, a votação. Portanto, não participou. Não, a oposição não concorda. Nós temos que respeitar... Sim, mas o princípio da representação é se não concorda, vota contra, abstém-se, agora não pode abandonar o Parlamento. Mas as pessoas que abandonam a sala, isso é legal, não é ilegal. As pessoas sim, mas fere o princípio da representação. Discordar. E as questões que a oposição coloca, muitas delas estão corretas. E a primeira é a questão de quem coordena o registro eleitoral. Portanto, o que está a passar aqui, a oposição aí tem razão, tem a ver com a governamentalização do processo eleitoral. Não, mas não há governamentalização Já vou explicar porque o que existe é que o governo disponibiliza um instrumento para a feitura dos cadeiras eleitorais por parte da CNE. Não tem que ser o governo. Não há qualquer perspectiva de gestão do processo eleitoral por parte do governo. Governo. Aliás, isso é uma questão de modelos. Isto é assim em quase todas as partes do mundo. Mas nós temos que falar da nossa... Muito recentemente a Espanha realizou eleições e quem organiza, ou seja, mas a Espanha não tem a nossa história política, não tem a nossa realidade nós estamos social. a falar de modalidades de gestão dos processos eleitorais. Nosso país, a lei é clara, nós temos que cumprir leis. Sim, mas a lei diz que o registro deve ser oficioso. Da lei é claro. São 2 pontos, claramente. Sim, separados. Separados. Sim, quem separados, organiza os processos eleitorais é a CNE. O que é que significa, nesse caso, organizar as eleições? É tudo. Quer dizer, quando começa o processo eleitoral, quer dizer que o registro eleitoral... O que é que o governo está a fazer? Doravante, e dada a dimensão de oficiosidade do próprio registro, porque senão o governo é jogador e árbitro. Nós não podemos aceitar mas isso. o governo não está a interferir no processo mas eleitoral. Está, já vou explicar, não explicar porque é que está. O que o governo faz é disponibilizar uma base de dados dos cidadãos de maioridade para que a CNE possa, efetivamente, elaborar os cadernos eleitorais. Nós estamos de acordo. Nós não estamos no âmbito da gestão do processo eleitoral. Nós estamos no âmbito da disponibilização de uma ferramenta que vai servir à oficiosidade do próprio registro. Vamos lá explicar às pessoas como é que é isso. Nós tivemos 9 milhões 700 e tal eleitores no passado. 9 milhões. Esses 9 milhões já deviam estar com a CNE, já estão registados. Neste momento vão entrar através da base de dados de cidadãos maiores, que é o tal registro eleitoral oficioso, mais 1,5 milhão de pessoas que vão atingir a maioridade. Portanto, esses dados devem estar com a CNE.
Quem organiza o processo é a CNE. Mas esses dados foram entregues à CNE. Não, só que neste momento, porque nós estamos de acordo, quando o governo faz o registro oficioso, nós estamos de acordo. Sim. Porque quem tem que fazer o registro é o governo. Claro. Estamos de acordo com isso. O que Então, nós não estamos de acordo é que o registro, quer dizer, que a CNE não fiscaliza os atos. Ou seja, a CNE, sim, porque a CNE... Que atos é que a CNE iria fiscalizar? A neste CNE caso? que tem que organizar os repare, atos. Paulo, o que nós estamos a dizer, e a lei é muito clara em relação a isto, o que o governo faz o governo é parte do processo. É garantir Não e pode ser. disponibilizar ferramentas que possam garantir a Sim, oficiosidade. estamos de Depois acordo. de entrega este material à CNE, a CNE elabora os carneiros eleitorais. Aliás, isto também está previsto na lei. O registro que se prevê excepcionalmente até completada a transitoriedade para o registro oficioso é feito pela CNE, com a fiscalização dos partidos políticos. Não. Mas Quem isto está na organiza... Não, vamos lá explicar. Se calhar às pessoas. não tomou contacto com a lei. Não, Paulo. a lei é clara. Quem organiza o processo eleitoral é a CNE. Sim. Neste momento, só o facto de o começo do registro depender do Ministro da Administração... Não, atenção, Paulo. Deixa-me interromper para dizer isto. O que o Ministro foi dizer não é que o Ministério ou o MAT vai fazer o registro. O que o Ministro foi dizer é que já existem condições técnicas para que a CNE possa fazer o registro. Isso é que está mal. Não está mal, coisa Porque a nenhuma. CNE... Não, o que o Governo está a dizer, repare, a CNE não tem nem dimensão, nem Isso estrutura é que para está fazer. mal. Não tinha que o ter. Porque, sabe, tem que ter. Senão estaríamos a pressupor que a CNE teria que fazer todo um novo registro para Mas os é o que a lei já diz. existe. A lei diz Não. que quem organiza o processo eleitoral Paulo, é a CNE. não podemos confundir a disponibilização de uma base de dados com qualquer tipo de interferência na gestão do processo eleitoral. Posso falar, Gildo? Parece que isto é claro. Gildo, Por favor, lá. diga, Paulo. O governo não pode ser jogador e árbitro. Mas não o governo pode não ser. está a jogar. Deixa-me acabar, Gildo. A lei é clara. Quem organiza o processo eleitoral é a CNE. Sim. Vamos falar assim. Quando é que começa o processo eleitoral? O processo começa a partir do momento em que a CNE tem ferramentas para a elaboração dos cadeiros A eleitorais. CNE é que tem que definir quando é que começa o processo eleitoral. Quais são as ferramentas do processo eleitoral? É a CNE. Mas, O que se passa aqui, o Gildo disse uma perceber. coisa interessante. A CNE não tem dimensão. Por que não tem? Por que nós não capacitamos? Por que nós não financiamos a CNE? Não, mas repare, Neste eu momento, acho este modelo é um modelo que está é quase errado, que está universal. mal, Não está mal. errado. Deixa-me só terminar. Vamos deixar Gildo, acabar o que os nós argumentos temos que para dizer depois assim, a CNE tem que ter um orçamento que lhe permita realizar o processo eleitoral. O processo Com eleitoral... oficiosidade, de que maneira? Não, Gildo. Não, mas é Vou-te constitucional, dar está lá exemplo. que o registro tem que ser oficioso. Gildo, os carros, os técnicos, a logística, tem que estar na CNE. Não se pode criar uma comissão do Ministro das Finanças, Ministro da Administração do Território, Ministro da Comunicação Social, que tem uma comunicação... Não, eu acho que este modelo é popular, é um modelo popular no mundo. Me parece que é um modelo que tende a racionalizar gastos, porque nós não podemos. Razão. A oposição aí tem razão. Não, mas a oposição faz birra política. Não, espera, a oposição Peço tem desculpas, razão. mas isto é birra política. Temos que ser honestos. Nós estamos a ser honestos. A base de dados de cidadãos maiores Sim. que o governo criou... Disponibiliza. Criou e disponibiliza. Está correta. Atenção que esta base não tem só fins eleitorais, pode ter outros fins. Está correto isso. E onde é que há interferência em relação ao processo? Nenhuma. Que a CNE não tem poder para realizar um processo eleitoral. Quem realiza o processo eleitoral na prática é o MAT. Não, Paulo, está a fazer uma confusão. O que o governo faz? O que o governo faz é criar condições e garantir instrumentos para que a CNE faça o seu trabalho com imparcialidade, independência, tal como estipula a Constituição. O processo eleitoral faz depender o próximo governo do nosso país. Portanto, tudo passa, o jogo político nacional passa pelo processo eleitoral. Sim. Quer dizer que e os é importante atores... que os atores respeitem as regras de E jogo. é por isso que estas pessoas que escreveram de forma ilegal, uma manifestação não de vontade de forma... É ilegal, Paulo. Não, as pessoas é ilegal. escreveram ao Parlamento. Não, Paulo. Os deputados representam as pessoas. Paulo. As pessoas, quando estão-se a sentir Paulo, mal, qualquer devem petição, escrever. Isso é bom. Qualquer petição Isso no é espírito ótimo. do 73 da Constituição Isso é ótimo, pressupunha Gildo. que Aí estes não há problema cidadãos nenhum. falassem na Não há qualidade de problema cidadãos. nenhum. Não, estes cidadãos são agentes do Estado. O que eu acho que a oposição não instituição está tem bem, regras. Gildo, não. O que eu acho que a oposição não está correta é quando a oposição
fala e acusa permanentemente de fraude, sem isto não ainda credibiliza ter o processo. Não, penso Aliás, que é mais uma birra é uma questão de política da elevação, oposição. de respeito e de educação. Nós não podemos estar a chamar nomes dos outros permanentemente, quase bandidos e questão. Isso é que é mau. Mas é isto que a oposição tem feito Não, isto é que é mau e é Isto de reprovável, ser devemos reprovado. condenar. Agora, nós temos que saber que o nosso país, por causa da nossa história política, é natural que cada vez que o Presidente da República nomeia uma comissão interministerial de apoio ao registro eleitoral, qualquer cidadão da oposição ache a partida... Paulo, sim, porque o Presidente vai ser parte do jogo eleitoral. O apoio que se prevê é um apoio logístico, é um apoio que possa garantir que a CNE faça o seu trabalho. Gildo, não é mais o governo fácil. não vai interferir diretamente. Não interfere, Gildo, Paulo, não é mais está fácil. enganado. Não é mais fácil. Não interfere. Vou dar uma sugestão. Quem tem Vamos, a uma competência sugestão clara. exclusiva da gestão Gildo, desse processo é a CNE. Não é, porque a CNE não tem meios, não tem nada. É mais fácil A o governo garantia da definir. oficiosidade. Não há garantia nenhuma, Gildo. É preciso. Então está a embarcar no discurso da oposição. Aqui tem razão. Quando tem razão, dá-me razão a quem tem parece razão. Este argumento não é fundado. Isso é mesmo assim. E mais, eu disse mais na minha primeira Gildo, intervenção. quando a oposição tem razão, nós vamos defender a oposição. Mesmo Se que, o governo Paulo, tiver atenção. razão, nós vamos defender o Sim, governo. mesmo Nós que- estamos aqui para dizer o que é melhor para o povo angolano, na Sim. nossa perspectiva. Portanto, Claro. a nossa perspectiva, a minha Mas perspectiva eu tenho é a uma seguinte. pergunta. Como é que garantiria que este registro fosse oficioso? É essa a questão que eu queria responder. Sim. Em primeiro lugar, é preciso criar um orçamento para a CNE realizar todo o processo eleitoral. De que forma? Mas por que o Deixa-me Estado não acabar. pode Mas racionalizar a CNE é recursos Estado, se é é uma entidade do possível a CNE Estado. ter acesso a uma base de dados de Isso é cidadãos de outra maioridade para a coisa, elaboração dos cadeiros Gildo. eleitorais? A CNE, Ou excepcionalmente, ou num regime de CNE, transição, neste momento, fazer é o registro refém do presencial. Executivo. Não é refém, É, Paulo, porque não a diga CNE não isto, tem está a cometer capacidade uma de barbaridade. realização. Não tem, sim, senhora. Onde é que estão os cadernos eleitorais das últimas eleições? A CNE tem esses cadernos eleitorais. Mas esses documentos foram entregues à Não CNE. existe, Paulo, Gildo. tanto Gildo. mais que, veja, aliás, Gildo, disse no início o que que nós temos que existe acabar é com a uma base de dados de suspeição. cidadãos já registrados de 9 milhões. Sim. Então, isto que é prova. devia estar Isto já- prova está com a CNE. Não, Este não. documento está com a CNE. Não, ainda não está com a CNE. Esse é que é outro também a problema. restar aqui, Não, o ministro Bonito fez a entrega A registrar aqui de dois o documentos. anúncio pelo Destes. CNE de uma comissão de inquérito. Sim, para averiguar o que é que se passou. Porque, ao contrário do Paulo, o que o Paulo está a defender é que pessoas se apropriam da faculdade de pertencer a um órgão, que é a CNE, e deliberadamente agem sem observar as regras. não Ora, disse isso. se estas dúvidas, que possam ser ou não razoáveis, primeiro, deviam ter sido colocadas em sede de discussão de especialidade. A oposição não as colocou. Agora, não pode ser que determinados indivíduos, né, decidam unilateralmente, sem respeitar as regras da instituição, porque, a ser que fosse a CNE, esta decisão teria que passar pelo plenário da CNE. Mas Ora, eles- não foi. Eles não falaram em nome da CNE. Não, Mas, vamos, Paulo, temos que ser- eu tenho temos que documento. ser- Não, No eles primeiro usaram o parágrafo, papel eles timbrado invocam da CNE. CNE. Não, mas primeiro não- invocam a qualidade de cidadãos. Sim. Mas no ponto número E 3 dirigem-se, no Gildo, ponto número 3 dirigem ao do Parlamento, documento. que é o representante dos cidadãos. Não Sim, fizeram Paulo, nada de mal. eu se Isso calhar até é um posso problema mostrar que aqui o não é preciso discutir. documento. Não, isso não é Eles, no isso. ponto 3 do documento, se assumem como agentes do Estado. Mas eles representam o Estado, eles são... Não, mas não é nesta qualidade que eles deveriam fazer esta Gildo, petição. Isso é cercear os direitos das pessoas de liberdade. Não, Paulo, atenção, tu vai ter que ler o 73 da Constituição. Vamos nos focar no ponto Porque o essencial. direito de petição- Nós estamos a ter um processo eleitoral que está governamentalizado ou não? Não está, isto é mentira. Está governamentalizado. Não, não está. O que Está o governo governamentalizado. faz é assegurar Sim. condições Não técnicas está. e logísticas Temos que ser- para Já que a para terminar, CNE doutor Paulo. exerça a sua função com Doutor Gil, imparcialidade vamos e deixar, Essa é que é a grande independência. Já para questão. terminar, Essa é a grande vamos, questão. vamos. E isto o que é que vai fazer a curto e médio prazo? Isto vai aumentar o número de pessoas que se vão abster. Ou seja, nós vamos ter o processo eleitoral. Nós tivemos, nas últimas eleições, 37 e tal por cento de abstenção, sobretudo na cidade de Luanda. Quer dizer que a abstenção vai crescer nas grandes Não, cidades. Paulo, Quanto menos já vou dar a credível palavra, for o sim, processo, mais abstenção vai haver. Sim, mas Porque o as processo, pessoas- atenção, o processo não pode deixar de ser credível por birra política da oposição. Mas a nós não podemos oposição aceitar. é birra, é Não, parte nós não do podemos, processo, nós não o podemos aceitar que processo- As reiteradamente eleições entre vários partidos. Sim, a não. oposição é parte Sim, desse processo. nós não podemos. Não há birra Paulo, nenhuma, Gildo. A sim, há oposição birra. tem Aliás, disse aqui direito- no início tem que direito- reiteradamente a Não. oposição tem se Eu colocado penso- na posição de Eu penso que desacreditar o o registro processo. oficioso, a base de dados de cidadãos que o governo criou é boa. Ainda bem. Não, ainda isso bem. é outra coisa. Também penso E o que o mais. governo faz é Penso disponibilizar que 1 essa milhão base da de CNE. pessoas que vão atingir a maioridade
que vão entrar no processo. Não são essas pessoas que vão fazer a batota eleitoral. Portanto, mesmo que essas pessoas não existissem, não é por aí que o processo estava inquinado. Não é por aí. O que eu estou a dizer aqui é que o modelo de funcionamento da CNE fala uma entidade residual do processo eleitoral. Não, há uma parceria isto não é verdade, entre executivo. Paulo. É verdade. Há uma parceria entre executivo e CNE. Isso é que não pode ser. Ou seja, quem organiza o processo eleitoral... Paulo, existe uma relação institucional saudável. Não o tem governo dinheiro, cria não tem condições. Meios, não tem ferramentas, não tem equipe. Tem, Depende tem, sim, das senhora. equipas A única coisa que o governamentais. governo faz E isto é que está mal. é Portanto, disponibilizar nós temos condições para que a CNE e esta faça o seu responsabilidade trabalho. não é só também do governo, porque a oposição... É parte do processo e deve processo. julgar para a credibilização do processo. Em 2012, quando o processo eleitoral de 2012 terminou, a oposição já devia estar a fazer pressão para que a CNE fosse capacitada. Porque agora, como eu disse há bocado, vamos ter um dilema. Por quê? Porque temos pouco tempo. Se o governo decidir ou alguém decidir adiar as eleições, vai ser visto, como disse o meu amigo ninguém pode adiar as eleições. que me acusou que quero eleições, que não haja eleições, vão dizer que as pessoas estão a defender a eleição. Mas há aqui outra coisa muito importante que o Gildo realçou, que é para mim que é fundamental. Já para terminar. Há a ideia, e isto é um equívoco, de que o governo é que tem medo das eleições. Atenção! Portanto, a oposição também está a passar a ideia de que o governo tem medo das eleições. Mas qual é o grande problema, Paulo? Deixa-me só dizer isto. É que me parece que por parte da oposição há a percepção de que o momento relativamente crítico que o país está a passar fosse passível de qualquer tipo de canalização nas eleições. A oposição está enganada. Não, isso é normal que assim seja. A oposição... Mas não quer dizer que o MPLA seja um partido residual. Sim, o que eu estou a dizer é que não tenha a peso. oposição, enquanto parte integrante do processo, deve contribuir para a credibilização do processo. Mas a oposição não pode aceitar a governamentalização. A oposição reiteradamente coloca em causa as instituições. Não há governamentalização, Paulo, não há. O que há é a disponibilização de um conjunto de ferramentas e meios. Mas por que esse conjunto não é disponibilizado totalmente à CNE? Por que o orçamento... Primeiro estamos a falar de um modelo. A CNE tem um orçamento. Que permite organizar eleições. Tem helicópteros, tem carros, não tem. Não, mas por que a CNE tem que ter tudo isto se o governo tem estes meios e pode disponibilizar à CNE? Muito bem, temos é uma questão de racionalização. Doutor Gildo, temos de seguir para outros temas. Este é um tema muito interessante. Mas não há, é preciso sublinhar isto, não há governamentalização das eleições. Claro que há. Para outra abordagem, o presidente da bancada parlamentar do MPLA exortou os deputados do seu partido a primarem pelo espírito de sacrifício e sabedoria, visando encontrar soluções para a crise econômica do país. Virgílio de Fontes Pereira falava durante as 6ª jornadas parlamentares encerradas esta sexta-feira. Foram várias as experiências apresentadas sobre programas ligados ao setor da agricultura. Foi o tema central das 6ª jornadas parlamentares do MPLA. Dino Matros deixa alguns exemplos. Na área da agricultura, se formos as províncias, dentro das províncias vamos encontrar, portanto, as fazendas a serem revitalizadas na área do café, na área dos pomares, etc, etc, na área industrial também, enfim, em todas as vertentes da nossa vida socioeconómica. Só que, às vezes, algumas pessoas querem que tudo seja hoje, não é possível. Não é? É preciso termos paciência, é preciso trabalharmos, acreditarmos e as coisas às vezes acontecem daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Abraão Gurgel foi chamado para falar sobre programas dirigidos à luz do processo de diversificação da economia. Num total de 58 produtos e serviços. Desse total, 15 são produtos com potencial para exportação e 43 são produtos e serviços, alguns deles pertencem à cesta básica ou concorrem para produzir produtos da cesta básica. Até o momento já foram aprovados 23 desses 23 programas dirigidos, dos quais 9 do setor da agricultura, 6 do setor da indústria, 5 do setor das pescas e 2 do setor da geologia e minas, e 3 do setor da geologia e minas. Deputados da bancada parlamentar do MPLA e algumas figuras com responsabilidade no aparelho governamental, juntos num debate de ideias para ultrapassar a crise económica que o país registra. Às 6ª jornadas parlamentares,
fez questão de referir Virgílio de Fontes Pereira, decorreram num contexto difícil. Temos pela frente um desafio importante, que vai reivindicar a nossa audácia, a nossa sabedoria, o nosso espírito de sacrifício, a nossa frontalidade para podermos detectar erros e insucessos, o nosso espírito de missão, a nossa inteligência. Análise das causas e do impacto da crise, avaliação das medidas de política e dos projetos dos programas dirigidos para o aumento da produção interna, com destaque para os produtos da cesta básica e a promoção das exportações, estiveram também no centro dos debates. Vamos então à análise deste tema. Dr. Gil Matias, a questão da crise económica, o impacto que tem sobre a sociedade angolana, a merecer abordagem pelos jornais parlamentares do MPLA. Sim, me parece que, enfim, o tema da crise que o país, enfim, está a viver nesses últimos tempos, pelo menos os sinais dessa crise, enfim, começaram a verificar-se a partir de meados de 2014, tem estado na ordem do dia e é normal que os deputados, na sua reflexão, no seu retiro reflexivo que fazem, dada a conjuntura do país, pensem em encontrar ideias e soluções para ultrapassarmos a situação difícil que o país está a viver. E me parece que a questão de encontrarmos soluções é uma questão que é relevante. Primeiro, não só porque, do seu ponto de vista eleitoral, o partido decidiu, desta vez, realizar as suas jornadas em Luanda. Luanda é a maior praça eleitoral e estamos aí na véspera de cerca de muito pouco de um ano. Isto significa que o partido tem consciência dos desafios que tem pela frente, mas, de qualquer das maneiras, é mais uma solução que se junta ao conjunto de soluções que são necessárias para que o país produza soluções muito concretas. Eu quero lembrar que, em janeiro deste ano, em sede do Conselho de Ministros, o país aprovou um conjunto de medidas que julgavam-se poderiam ajudar o país a ultrapassar essa fase difícil. Me parece que essa reflexão também é importante, no sentido de sabermos, afinal, qual é o sentido, qual é a direção, o que é que precisamos fazer, que esforço é que podemos, enfim, empreender, que tipo de políticas devemos priorizar para que rapidamente o país consiga sair desta saia justa financeira. Bem, Dr. João Paulo Ganho. Pronto, eu penso que a reflexão do MPLA peca por tardia. A crise começou em outubro de 2014, nós estamos quase em outubro de 2016 e o MPLA, o grupo parlamentar do MPLA neste caso, vem discutir agora a crise. Antes tarde do que nunca. Agora, as premissas da discussão da crise é que me parecem de alguma forma equivocadas. Em primeiro lugar, só vão ser levadas a sério se o MPLA reconhecer que é parte do problema. Ou seja, esta crise foi gerada pela má governação do MPLA. Esta crise não vem do preço do petróleo. Portanto, nós temos 14 anos de paz, podemos dizer até melhor 2 legislaturas, portanto 8 anos, que nós podíamos estar melhor do que estamos. Portanto, tivemos uma crise também em 2009, não aproveitamos, quer dizer, o MPLA não tem sabido aproveitar as oportunidades que a estabilidade política, econômica e social que o nosso país tem atravessado. E eu penso que só vai sair frutos dessa reflexão se o MPLA fizer 3 mudanças conceptuais muito importantes. A primeira é que este não é um problema financeiro nem econômico. Nós estamos a viver aqui no nosso país uma crise do modelo de desenvolvimento. Este modelo de desenvolvimento que nós temos, que assenta exclusivamente no capital, só ouvimos falar da economia, das finanças, das empresas, esquece o mais importante, que são as populações, que são as pessoas. É uma política de desumanização do cidadão. O cidadão é apenas uma engrenagem, é uma coisa, é um número. Portanto, nós temos que inverter esse quadro. Portanto, o MPLA, que é o partido que governa o nosso país, tem que inverter rapidamente esse quadro. A outra questão que me parece importante é a questão da reforma do Estado, que nós já temos vindo a falar aqui com o Gildo várias vezes, que nós temos um Estado criado no modelo de partido único, um Estado que vem de 75, que sofreu algum alargamento da administração do Estado em 92 e depois com o fim da guerra, mas o nosso Estado não mudou as premissas, o funcionamento, a organização. Temos um problema organizacional. Portanto, falar hoje de soluções para o nosso país é falar de mudanças no modelo organizacional, na reforma do Estado, como é que funciona o desporto, a cultura, a saúde, a educação. O modelo que nós tínhamos já não serve.
A outra questão que me parece importante e que é fundamental hoje é a questão do próprio capital. Tivemos a falência de um banco, que é o Banco Beza, que foi intervencionado pelo Estado, mas temos outros bancos que não têm solidez, não é? Que deviam ou ser fundidos ou ser mudados na sua análise. Mas há um aspecto que me parece importante, que é o que eu comecei a falar no início, sobre a reflexão que eu espero que o MPLA faça, que tem a ver com a rapidez das respostas. Quer dizer, a crise começa em 2014, a resposta chega em 2016. Nós temos esse problema na vida das populações, a qualidade de vida das populações. O João ou o Manuel que adoece ou que perde o emprego, a resposta tem que ser imediata das instituições do Estado. Não pode ser uma pessoa, quer dizer, adoeceu em janeiro, só tem consulta daqui a 6 meses para marcação. Portanto, vamos lá ver, deixa-me só fazer aqui alguns comentários que é preciso ao que o Paulo disse. rever no maior partido do país, porque é ele que governa o país. Portanto, não vale a pena encontrar bodes expiatórios na crise do petróleo ou no problema do... Não. Se nós estamos nessa situação, parte da responsabilidade, grande parte da responsabilidade, é do MPLA. E se o MPLA fazer uma meia-culpa e encontrar outras soluções que não são essas, porque isto até num partilho da visão do Gildo, quando diz que já houve conversas ou discussões de reflexões do Conselho de Ministros, tem falhado. Portanto, por quê? Porque as premissas estão erradas. Deixa-me só dizer aqui algumas coisas. Bem, o Paulo usa sempre o adjetivo má governação para significar alguma coisa que eu não consigo perceber. Não é verdade que o país... Primeiro é preciso assumir uma coisa, é que esta crise tem servido para tirar ilações importantes. Não vamos admitir que fizemos tudo bem, também não vamos admitir que fizemos tudo mal. Em certos setores, fizemos um percurso relativamente substancial. Portanto, não é verdade quando Paulo quer colocar a governação do MPLA no sentido da desumanização, que não é verdade. Durante estes 14 anos, o país reconstruiu o país, muitas estradas, hospitais, caminhos de ferro. O nosso indicador de desenvolvimento humano é a pessoa aumentou. Portanto, não vamos partir da situação atual. Se o MPLA continuar com essa visão, desculpa, Gildo, vou te interromper. Se o MPLA continuar com essa visão, vamos nos espatifar. O que eu estou a dizer, pensar que o país está bem governado, que estamos a avançar. Mas isso não é verdade, Gildo. Não, eu não estou a dizer que o país está... Eu não estou a dizer que estamos num paraíso. O que eu estou a dizer é que... Não, tens que dizer às pessoas que nós estamos mal. Deixa-me dizer. O que eu estou a dizer é que estamos a viver uma situação crítica, é verdade. Durante esses 14 anos fizemos um percurso, em determinadas coisas fizemos bem, noutras nem por isso. Portanto, é importante tirarmos a ilação disto. Agora, dizer que é uma desumanização, que também não concordo. Não concordo. Olha, vamos olhar. Paulo, não estou a negar estes tristes acontecimentos. Mas também temos que ser justos. Aliás, a justiça é um princípio societal. O governo fez bem muitas coisas. Aumentamos a capacidade de cobertura. Sim. Portanto, não vamos aqui dizer que o governo tem governado com desumanidade. Não é verdade. Mas o que nós estamos a viver... boas coisas. Sim. O que nós estamos a viver é, provavelmente, e nisto concordo consigo, uma falência do nosso modelo de captação de receitas. Isto é verdade. Nós temos que virar a página. E temos que virar a página, mas também é preciso não vendermos às pessoas a ilusão de que essa trajetória será fácil ou se dará de um dia para o outro. O governo tem estado, e nisto também o Paulo peca porque está a acusar o MPLA de ter estado adormecido. Não. O MPLA é o partido que suporta o governo e o governo, desde a primeira hora, despertou no sentido de que é preciso acelerar o processo de diversificação das estruturas económicas nacionais. Dir-me-á, bom, está a durar muito tempo. Portanto, é um mito. É preciso desconstruir este mito. Os processos de diversificação das estruturas económicas nacionais levam anos. E é preciso também desconstruir isto. Quando nós estamos a investir em estradas, em escolas, em hospitais, também estamos a investir na diversificação económica. Portanto, qualquer processo de diversificação económica vai implicar infraestruturas, aposta no capital humano, está aí o Plano Nacional de Formação de Quadros, está aí a capacidade que o país fez nos últimos tempos de ampliar a sua taxa de cobertura. Agora, é claro que temos desafios, é preciso não tapar o sol com a peneira. Temos desafios, mas para isto é preciso unirmos os melhores filhos deste país com o amor que temos por esse país e podermos propor soluções. É preciso inaugurar a era das soluções. Vamos deixar de nos vincar nos problemas. É preciso é preciso inaugurar uma era de soluções. E deixa-me só terminar com isto. O governo, eu me referi a um conjunto de medidas que o governo terá feito aprovar em sede do Conselho de Ministros que indicavam boas medidas. E há ganhos em relação a esta matéria. Eu vou aqui lançar o desafio ao governo de vir a público e dizer em que pé estamos. Nós aprovamos um conjunto de soluções
que, supostamente, e a meu ver, muito boas, razoáveis, em que poderia ser possível ultrapassarmos esse constrangimento, pelo menos no curto prazo. É preciso que o Governo venha a público e diga em que pé está essa estratégia. Por outro lado, tem que haver aqui algum mínimo de consenso. Nós estamos a viver tempos difíceis e é preciso que o Governo tenha a capacidade de gerar solidariedade e o mínimo de coesão nacional. Mas não é Como? isso que está acontecendo. O Governo tem que deixar muito bem claro que o momento é difícil. E por ser um momento difícil, temos que fazer escolhas, temos que fazer trade-off. Mas nessas escolhas nós temos que privilegiar os mais vulneráveis. Muito bem, ou seja, doutor, aquelas famílias cuja condição de recurso deixa-me só- é mais vulnerável. Muito rapidamente, João Paulo Ganga. Muito As soluções que o rapidamente, temos governo que tem dar tempo. encontrado até agora não estão corretas, tanto é que não tem resultado. A maior parte das soluções tem virado problemas. Em primeiro lugar, porque Isto não é nós temos verdade. um modelo, já disse, de desumanização da pessoa. Isto também Portanto, não a é pessoa verdade. não está no centro de decisão. Basta olhar, e o Gildo falou das populações vulneráveis, que as pessoas mais pobres do nosso país têm sofrido, têm sido varridas. Não estou a falar, já não vou falar das zungueiras, já não vou falar das pessoas deficientes. Nós temos aqui um problema de falta de humanidade nas políticas governativas. Muito bem, doutor. Depois é importante, só para terminar, Hilário, desculpa-me lá, as soluções passam por nós assumirmos a nossa realidade. Nós não estamos bem. Portanto, dizer isso hoje, que o país está no rumo certo, que está a ser bem governado, isto é cavar a sepultura do próprio governo. Isto é inadmissível. Quer dizer, do Paulo, ponto de vista... nós não podemos Deixa-me terminar. abstrair nós temos pelo que ser facto. não só sérios, estamos a viver um mas momento temos difícil. que ser honestos e patriotas. Sim, nós E o estamos a viver um patriotismo momento não significa difícil. aplaudir... Que alguns, sim, tem aquilo toda a bem, razão. doutor João Mas Paulo também Ganga, não temos, significa, não temos que significa avançar, banalizar doutor todo um Gil, conjunto de doutor Gil. conquistas Não, que são respeitamos as importantes, que o instituições. país Temos fez que avançar e para são importantes. É preciso sublinhar outro isto. tema. Os momentos são difíceis. A IPAL nós vamos... está a cobrar a água por estimativa em vez de cobrar pelo consumo de cada cliente. A denúncia vem de alguns consumidores que mostram-se insatisfeitos com a prestação de serviços da empresa. As reclamações vêm sobretudo dos moradores das centralidades, principalmente do Quilamba. Interpelámos esta senhora que não quis ser identificada logo após ter saído do posto de cobrança. Ela diz não compreender os valores que são apresentados nas faturas pagas. Vem-me cobrado faturas com preços de empresas, infelizmente, a quantidade de água de empresas. E eu estou muito insatisfeita com os serviços da EPAL. Detalhe, ela explicou também que o local em que se encontram os contadores nem sequer são abertos. Daí a pergunta dela e deste outro morador da centralidade do Quilamba, que também não quis ser identificado. Em que se baseia a EPAL para cobrar estes valores quando nem sequer tem acesso aos contadores? Este mês eu estou a pagar 8.980. A senhora não consumiu estes valores? Não consumi. A EPAL diz que eu consumi 26 mil litros de água no mês, que eu já fiz os cálculos, e isso não é realidade. Eu conversei com os funcionários da EPAL, disseram que foi o que contaram no meu contador. Infelizmente, a porta do meu contador não abre, que eu já tentei, a EPAL já tentou e não abre. Nós não temos acesso aos nossos contadores para ver. É alugado, nós pagamos, diz que tem uma taxa por pagar. O valor real também não é exato e isso e assim sucessivamente. Então nós não temos, quer dizer, nós não sabemos o que é que a gente tem por pagar. Nesta terça-feira ficamos parados por alguns minutos à porta da agência da EPAL do Quilamba e as reclamações são as mesmas. Infelizmente, além do trabalho aqui no balcão da EPAL do Quilamba ser péssimo, nossos apartamentos têm contador. Nós pagamos pelo aluguel do contador. Não entendemos porque a EPAL cobra por estimativa. E o mais grave, além da estimativa, estão a manipular os dados dos nossos contadores, o que está a dar um pagamento acima do que devíamos pagar. Se reparar, o mês 6 eu tenho 1.791. Quer dizer, pronto, como é que no mês 5 eu pago 3.000 e no mês 6 eu vou pagar 1.791. Este é um problema que vai levar algum tempo, porque, como sabe, os sistemas de contagem não são baratos. Então, o objetivo número 1 é todo o cidadão tem que ter um sistema de contagem. Todo tem que ter.
mas não será em 1 ou 2 anos que isto vai terminar. Não são apenas os valores cobrados e que, por sinal, por estimativa, que deixam os clientes insatisfeitos, sobretudo da centralidade do Quilamba. O mau atendimento ou o próprio mau funcionamento da agência foi outra reclamação apresentada. Vamos então à análise deste assunto. Começo com o Dr. João Paulo Ganga. Pois isso é um problema institucional, um problema de funcionamento das instituições. Nós temos um déficit funcional das instituições muito grande no nosso país. Em todas as instituições, sejam religiosas, culturais, do Estado, privadas, portanto, nós temos um problema institucional grave. Ou seja, as instituições não cumprem o seu objeto. A EPAL tem a função de distribuição da água. No nosso país há um contrato entre partes, entre o cidadão e a instituição, e permanentemente os cidadãos, não só da EPAL, da ENDE agora e de outras instituições, são prejudicados. E depois não têm como reclamar os seus próprios direitos. E este é que é o grande problema que nós temos aqui. Por um lado, as instituições não cumprem a sua missão. Por outro lado, o cidadão vê-se frustrado, abandonado, porque não consegue fazer passar a sua mensagem. O que é que isso faz na sociedade? Cria um clima de instabilidade emocional nas famílias, de insegurança e de muita revolta emocional. Isso, a prazo, traz doenças do foro psicológico, doenças do foro emocional, problemas de tensão, revolta interior. E é isso que nós temos que evitar na nossa sociedade. É aquilo que eu falava um bocado da questão da desumanização. Ou seja, nós temos que criar instituições credíveis. E as instituições credíveis devem ser escrutinadas. E quem escrutina são os cidadãos. Não precisa ser um voto eleitoral. Não. O cidadão pode escrutinar essas instituições. E nós vemos que há quase sempre um sinal vermelho do cidadão. A dizer, epá, eu não consumi isso. E a instituição não muda. Não há um sistema, e eu fiquei feliz de ver ali o senhor da EPAL a dar a cara, porque isso é bom. A prestar esclarecimentos. Prestar esclarecimentos. Isso é um sinal de respeito pelas pessoas, porque aquela pessoa daquela instituição é cidadão noutro fórum, quer dizer, há outro fórum em que ele também vai requerer serviços. Somos todos cidadãos, aliás, o Estado é o conjunto de cidadãos. Exatamente. Portanto, o triste no nosso país é isso, é que as reclamações sucedem-se de ano a ano e as instituições são muito, digamos assim, são muito difíceis de mudar. E é aí que nós temos que investir. Temos que investir numa nova cultura institucional. Tem que haver uma cultura institucional que possa defender a pessoa, o angolano, o cidadão. E isto, como disse o senhor, não só em relação aos contadores, vai levar tempo, porque isto passa, sobretudo, pelas lideranças. Ou seja, os diretores, os governadores, os ministros, os presidentes, nos partidos, nas igrejas, devem ser um espelho, devem prestigiar as instituições. E, infelizmente, nós não temos tido isso. Encontramos o quê? O cidadão encontra apenas na comunicação social o seu, digamos assim, eco. Uma para forma poder de manifestação encontrar... de vontade. Exatamente. Vamos olhar para o problema. O problema é que determinadas pessoas estariam a pagar por estimativa quando há um equipamento, há um sistema de pagamento, há um sistema de contação para que pudessem fazer pagamentos mais justos. Ora, se isto se verifica, é mau. Porque também vamos admitir que, quer em relação à água, quer em relação à eletricidade, a nossa taxa de cobertura com contadores e todo um sistema de pagamentos ainda é muito residual. Estamos a falar de cerca de 33%, e isto nos grandes centros urbanos. Ora, isto significa dizer que grande parte das famílias pagam água e eletricidade por estimativa, o que é mau. É verdadeiramente mau, mas também compreendemos porquê, porque nessa altura o Ministério da Energia e Águas não tem condições para massificar a existência desses equipamentos, tal como disse o responsável da EPAL, que o desejável seria um cidadão ou uma casa ou uma determinada residência, um determinado sistema de cotação. E é mau, e é importante que estas pessoas que estejam a ver o seu direito lesado lhes seja reposto, ou seja, se eu tenho um contador em casa e posso pagar estritamente aquilo que consumo, portanto, não é aceitável que a empresa queira fazer por estimativa, a não ser que haja algum problema de natureza técnica que não possa justificar a concretização da leitura, enfim, do consumo de eletricidade e de água para os cidadãos. Portanto, há aqui muito bem, Dr. Gildo Matias. Vamos avançar para mais um tema nesta revista Zimbo. Os pacientes que procuram os serviços de saúde
no Hospital Materno-Infantil dos Molenvos dizem estar a ser medicados com fármacos fora de prazo. Os pacientes afirmam também que têm sido obrigados a pagar uma taxa para contribuir na limpeza do hospital. Este é o Hospital Materno-Infantil dos Molenvos, localizado no município de Viana. Os pacientes que acorrem a esta unidade hospitalar afirmam que estão a receber medicamentos já vencidos. Já fiz a consulta, mas mandaram vir comprar medicamento na farmácia. Dentro do hospital não tem medicamento? Não tem medicamento, sim. Caso do atendimento lá dentro, o atendimento é assim razoável, mas o que mais nos preocupa é a medicação. O atendimento no hospital não vai muito bem. Para constatarmos a realidade, a nossa equipa de reportagem contactou a direção do hospital, que desmentiu o facto. De forma nenhuma temos a mentalidade de distribuir um fármaco que já está fora do prazo. Isso é falso. Entretanto, um paciente que preferiu anonimato mostrou-nos à porta do hospital, depois de ser atendido, vários fármacos já vencidos, como podemos ver nas imagens. Para além dos medicamentos já vencidos, também ficamos a saber que aqui os pacientes são obrigados a contribuir com pelo menos 300 kwanzas para a limpeza do hospital. Paguei 300 kwanzas pela limpeza, né? Não sei se é a limpeza de quê, que eu não conheço. Questionada sobre o assunto, a diretora administrativa do hospital reagiu da seguinte forma. Em relação à cobrança, isso é mentira. Porque nós não temos nenhum ofício aqui que diz que vamos cobrar Y ou X. Mais de 100 cidadãos acorrem diariamente ao Hospital dos Molenvos. A malária é a patologia que leva, na sua maioria, crianças a esta unidade. Vamos agora à análise deste tema. Começo pelo Dr. Gildo Matias José. Bem, estivemos aqui todos atentos à peça e vimos que, se por um lado a peça construía uma narrativa no sentido de que sim, existem cidadãos a serem, enfim, medicados com uma medicação fora do prazo aceitável, a diretora ou a responsável acabou por negar. De qualquer das maneiras, enfim, eu prefiro dar, enfim, algum crédito a quem dá a cara e diz do que aquelas pessoas que, enfim, não queriam identificar-se, mostraram qualquer tipo de fármaco. A ser que isto seja verdade, mesmo considerando as declarações da responsável pela administração do hospital, é mau. Aliás, nós temos um grande problema e um grande desafio no setor da saúde, que é a dimensão da humanização. E aqui eu vou ter que dar razão ao Paulo, porque a ser que isto acontece, que isto é completamente desumano, e é preciso que se averiguem efetivamente se esta situação acontece ou não. Olhando para a peça, ficamos com a impressão de que não há nem sequer distribuição de medicamentos fora de prazo, nem sequer qualquer tipo de taxa para ter acesso aos serviços de saúde, porque a responsável deu a cara e disse que não. Mas, todavia, seria bom de recomendarmos que possa haver uma averiguação sobre se, de facto, tem havido esse tipo de práticas de distribuição de medicamentos expirados e se há qualquer tipo de pagamento para ter acesso ao sistema de saúde, o que é mau. O que, a ser verdade, é mau. Portanto, temos que dar aqui a nossa nota negativa. E também lembrar que, muito recentemente, o Ministro da Saúde deu uma conferência de imprensa de como deu conta de que o setor estaria a passar por rupturas a nível de estoque, mas que essa situação provavelmente já estará resolvida. Seria bom que, daqui a mais algum tempo, o Ministro viesse a público e fizesse uma descrição sobre que tipo de evolução é que houve em relação a esta matéria. Pois nós temos problemas sérios nas instituições, como já dissemos aqui, porque a maior parte dos gestores públicos se apodera da própria instituição. Nós temos aqui um fenómeno de privatização do Estado. E isto acontece em vários setores, não é só nos hospitais. Ou seja, institui-se taxas nas escolas, nos hospitais, nos locais, que são taxas contra a lei. E ninguém põe cobra isso. Portanto, isto é uma cultura que tem vindo a crescer no nosso país. Que na escola tal, os encarregados de educação é que têm que pagar uma taxa. No hospital, para usar a casa de banho, é preciso pagar uma taxa. Portanto, esse tipo de anarquia institucional, neste momento, é predominante no nosso país. Mas eu quero analisar isso, porque eu partilho daquilo que o Gildo disse, da visão dele, eu estou plenamente de acordo. Mas eu queria introduzir aqui uma questão que é o crime organizado. Nós não podemos reduzir os medicamentos expirados ao Hospital dos Molenvos. Nós temos que perceber que nós estamos perante, quando estamos a falar de medicamentos expirados, estamos a falar de crime organizado. Como é que esses medicamentos entram no nosso país? Nós tivemos em Malange
o ano passado que foram queimados pela Polícia Fiscal aqui em Luanda, foram apreendidos. Qual é a rede de medicamentos expirados que entram no nosso país? Onde é que eles são armazenados? Quem os transporta? De que forma é que eles entram no sistema de saúde institucional e de que forma é que eles entram no nosso mercado? Porque nós também temos um problema de que o setor informal representa a grande parte da medicação ou dos medicamentos que as pessoas consomem. Portanto, vais à Praça dos Kwanzas. Agora, o dilema aqui não é fazer como o nosso executivo gosta de fazer. Ir nos Kwanzas, prender as pessoas que estão a vender medicamentos ou prender os mais fracos. Mas não, nós temos que olhar para isso de uma forma muito séria. Como é que medicamentos expirados, e estamos a falar de crime organizado, porque para entrar no nosso país, para poder ter acesso, estamos a falar de toneladas de medicamentos expirados que circulam pelo nosso país. Como é que eles funcionam? Portanto, isto aqui é um problema muito sério. É muito sério porque isto é um problema de saúde pública. Porque as pessoas estão a consumir medicação expirada. Mas é também um problema de criminalidade organizada. Mas é também um problema de quebra da relação institucional. As pessoas amanhã têm medo de frequentar determinados hospitais porque não sabem se vão receber determinado medicamento, sobretudo quando temos populações que têm pouca escolaridade. Pessoas que, por exemplo, não têm acesso, não sabem escrever, não sabem ler e, portanto, são levadas por família, ou pelo primo, ou pelo avô, ou pelo tio, no hospital e depois não sabem ler e recebem aquele medicamento. Então, isso é um problema muito sério. Portanto, isto não é um problema... Em relação a esta análise adicional do Paulo, estou relativamente de acordo, porque não é permitido, e sei que a nossa polícia tem feito um esforço gigantesco, embora, enfim, com as limitações que conhecemos em termos de meios para o fazer, mas eu vi várias vezes, enfim, pela televisão, que a polícia tem atuado. Agora, é preciso atuar nas várias dimensões, na prevenção, enfim, no estanque de situações que provavelmente tenham passado por uma ou outra razão por parte da polícia ou a polícia não tenha dado conta daquela situação e agir para que, efetivamente, não possamos ver medicamentos caducados no Sistema Nacional de Saúde, que isto é péssimo. E garantir, sobretudo, que estes fármacos não são disponibilizados às populações, né? Agora, é preciso que o novo Ministro da Saúde, que é uma pessoa séria e uma pessoa competente, o Dr. Sambo, crie rapidamente uma interação entre cidadãos e o sistema que dirige, o sistema de saúde. Porque lá está o que estamos a dizer, as pessoas recorrem frequentemente à comunicação social, porque não há respostas dentro das nossas instituições. É preciso que as instituições se modernizem para que o cidadão fale diretamente. Mas isto é um problema que tem a ver com a reforma do Estado. Nós temos que tornar o Estado cada vez mais eficiente no sentido de responder às reivindicações das cidadanias. Ou seja, enquanto tivermos instituições... Mas isto é um problema global, porque vamos pensar, toda a arquitetura institucional dos países, ela remota do século XVIII, finais do século XIX. Portanto, existem hoje novas dinâmicas. Os cidadãos hoje precisam de mais interação, de alguma capacidade mais eficiente nas respostas e dotar as instituições, quer de recursos financeiros, físicos e até humanos, pode permitir uma maior capacidade de resposta na vocação funcional das instituições. E isto é um desafio que temos pela frente. Porque grande parte dos problemas que nós temos no nosso país são problemas que derivam do facto de nós não colocarmos a centralidade na pessoa humana. Ou seja, nós, enquanto não apostarmos no angolano e na pessoa humana, nós vamos continuar a ter esses problemas. E então... Paulo, eu não diria que nós não continuamos a não apostar. Apostamos, mas não apostamos tanto. Vamos continuar a apostar mais. Porque se apostássemos, por exemplo, os angolanos não iam... A saúde, a educação, a segurança social me parecem ser questões muito relevantes que garantem aquilo que é a unidade nacional e a coesão nacional. Em Portugal ou na França, enquanto nós acharmos que é melhor a saúde na Namíbia ou na África do Sul, estamos a dizer que nós não colocamos a pessoa humana na sua centralidade. Porque os médicos estão aqui, os professores, nós somos professores. E, portanto, enquanto as pessoas não acreditam no nosso saber e na nossa instituição, significa que a pessoa humana foi colocada de lado, foi colocada à margem. Eu acho que o discurso não deveria ser tão linear. Eu acho que precisamos continuar a apostar mais no angolano. Temos feito muito, mas não é suficiente e sei que os nossos poderes públicos têm essa consciência de cada vez mais
Me parece que essa consciência existe. Os programas de municipalização da saúde, o Plano Nacional de Formação basta o Adequada... discurso, Não é discurso, estamos a falar de factos, de números. Gildo, não. Vamos olhar para os números e até das próprias organizações internacionais. Hoje há, nas escolas, uma maior quantidade de crianças do que existia noutrora. Mas tem que haver, é normal, o país cresceu. É disto que eu estou a dizer, Paulo. Isto não significa dizer que está tudo mal, mas também não significa dizer que temos estado a fazer tudo muito bem. Ganhamos até, olha, Angola ganhou. Sim, Angola ganhou. Exatamente, e é para esta matéria que sempre a perder, sempre a apanhar porrada. Seguir agora. Vou mesmo aproveitar a oportunidade para ouvir também o vosso comentário em relação a esta matéria que abriu o jornal da Zimbo hoje. A Seleção Nacional de Basquetebol Sub-18 acaba de sagrar campeã africana da categoria ao vencer esta noite na final o Egito por 86-82. Angola, que não vencia um campeonato africano da categoria há mais de 28 anos, conquista o Afrobasket que se realizou no Ruanda sem qualquer derrota. João Paulo Ganga, vamos ao seu comentário em relação a esta muito vitória. Grande, estávamos no Cafrite e finalmente saímos do Cafrite, até que enfim ganhamos. Nos últimos tempos não tínhamos nada para nos gabar, para o nosso orgulho nacional. Portanto, é uma vitória muito bonita. Penso que todos os angolanos estão de parabéns, sobretudo eles que ganharam. É bom não embarcarmos no que o governo é que está a fazer e foi... Não. Vamos dar parabéns aos miúdos, estar felizes com isso. Esse é um momento de júbilo, de alegria. Eu estou muito feliz com isso. Precisamos disso. O país precisa desses momentos para fomentar a nossa coesão nacional, para termos mais alegria. Estamos a precisar. Orgulho nacional e vender a marca Angola lá fora. É verdade. Doutor Gildo Matias, a continuidade do basquetebol está aí. Juntar-me ao Paulo. Eu particularmente sou sou um fã incondicional do basquetebol. Joguei basquetebol federado enquanto mais jovem. Portanto, o país está de parabéns, estamos de parabéns. Dar as nossas felicitações à equipa. E ao governo também, porque estas equipas, enfim, só conseguem fazer o seu trabalho quando o governo faz parte da sua responsabilidade. Agora, há uma coisa que nós temos que dizer que é muito importante. Nós temos vindo a estar um pouco descuidados em relação, enfim, à transição geracional no basquetebol. Portanto, está aqui uma equipa que é sub-18, que deve merecer toda a atenção, porque nos próximos anos poderá ser uma substituição sustentável da atual seleção de seniores do basquetebol. Portanto, o Ministério do Desporto que olhe para esses miúdos, enfim, de forma a potenciá-los para garantir que continuem a estar em alto nível de competição e poderem trazer mais títulos para o nosso país. Também precisamos, né? Ok, bem-aja a nossa seleção. Doutor João Paulo Ganga já adiantou, vamos ao seu minuto. Pronto, o meu minuto esta semana é para falar de um dos grandes ícones do nacionalismo angolano. Vou falar de duas pessoas diferentes, mas que contribuíram imenso para o país que nós temos. Estou a falar de uma pessoa humanista, uma pessoa muito fina, um angolano muito reconhecido no mundo e no nosso país, que se chama Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento. Lopo do Nascimento foi primeiro-ministro de Angola, foi o primeiro-ministro que o país teve entre 75 e 78 e é daquelas pessoas que marca a política angolana com o seu saber, com o seu prestígio, com a sua postura. E eu presto aqui a homenagem singela ao Cota Lopo do Nascimento pelo contributo inestimável que ele deu no nosso país, quer como governador, quer como ministro, quer como uma pessoa. E eu aconselho vivamente aos jovens a procurá-lo, para aprenderem, para ele partilhar as suas histórias, porque é uma pessoa que muito fez por esse país. Também, para terminar, quero falar do general Vituzi. O general Vituzi é um general da guerrilha da UNITA, que eu conheci em 2003, no Congresso da UNITA, quando eu fazia jornalismo e fui cobrir, e ele disse-me que não falava português. Falava muito mal o português e era um general reconhecidíssimo, uma pessoa com artes, com mestria na guerrilha e que tem uma história muito bonita. Tivemos a conversar muito e eu quero prestar aqui a homenagem ao general Vituzi para dizer que o saber em Angola não se faz só da língua portuguesa, que o conhecimento, que as práticas não se fazem só na língua portuguesa, que nós temos aqui angolanos, e neste caso um general reconhecido pelos seus méritos de guerrilha e não só, que é um humanista e que vai daqui
o meu reconhecimento. Dr. Gildo Matias vai continuar com os livros? Sim, eu vou continuar com as minhas sugestões. Portanto, hoje eu trago os 2 exemplares do Vivências, do Armindo Laureano, uma leitura agradável, porque eu acho que o que de mais valia esses livros têm, que é o 2013 e 2014, que inclusive ganhou o prémio Maboc na categoria de jornalismo, é a humanidade, ou seja, a humanização nas entrevistas. Ele traz para aqui não só angolanos, traz um conjunto de identidades da lusofonia, desde a embaixadora do Brasil, alguns atores da nossa praça política e até do seu ponto de vista social, com alguma relevância, e que nos trazem e que nos brindam com uma aula que é insubstituível. Muitas das vezes conhecemos personalidades e eu, por acaso, ia lançar esse desafio ao Dr. Lopo Nascimento, que é de trazer a sua experiência, a sua história de vida, a sua trajetória, porque acaba por ser uma pedagogia enorme e acabamos por aprender muito com essas pessoas. Portanto, e sei que o Paulo também tem se dedicado a biografias, se calhar não seria mau, enfim, provocá-lo a escrever as suas memórias. Portanto, estes 2 volumes, Vivência, o que se espera da vida, o que se pode esperar da vida, de Armindo Laureano. Trouxe eleições e sistemas eleitorais no século XXI, portanto, o tema das eleições e dos sistemas eleitorais, dos modelos, é uma temática muito pertinente no campo da ciência política. Existem várias soluções institucionais, nós encontramos, portanto, é uma leitura interessante para quem queira estar por dentro das temáticas sobre os sistemas eleitorais, os boletins de votos e etc. Estamos a falar sobre governação pública em rede. E porquê é que eu trouxe governação pública em rede? Porque hoje, mais do que a reforma do Estado, ou mais do que a reforma das instituições, é preciso garantir aquilo que nós chamamos de coerência institucional. Ou seja, quando as instituições vocacionadas para cumprir ou para prosseguir o interesse público trabalham numa lógica de interação para permitir, primeiro, ganhos de eficiência e ganhos de racionalização. Portanto, governação pública em rede, um desafio que se impõe ao nosso país. Muito obrigado. Agradeço a vossa presença mais uma vez nesta revista Zimbo. Vamos então para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com outras notas que marcam a atualidade e termina agora então a revista Zimbo.